Compare-se mesmo mesmo com quem você era ontem, não com quem outra pessoa é hoje. Então, isso tem a ver com o tema da inveja que a gente está falando, isso tem a ver com vários temas interessantes, porque só existe o seu desenvolvimento em comparação com quem você era ontem. Uhum. Você tem como ficar mais forte, mais inteligente e todas as outras coisas. Mas você não consegue se comparar com outra pessoa. Por quê? Porque você não tem o contexto da outra pessoa. E quando você se compara com outra pessoa, você vai pegar a seleção. Eu estava vendo o Peterson falando sobre isso esses dias, falando sobre pessoas de alta performance. Então, o Tiger Woods, por exemplo, né, que é a figura monumental aí do golfe, o pai dele educava ele de uma maneira tão, sei lá, abusiva seria quase uma palavra, e isso é parte do que é o cara, do que fez o Tiger Woods ser o Tiger Woods. Sim. Quando as pessoas falam, eu quero emular o cara, eles não estão querendo emular esses aspectos. Isso é a parte Você boa. não sabe o contexto de tudo aquilo. Você não sabe as coisas que vêm com tudo aquilo. Você pega uma pessoa, sabe, que tem herança. E aí a família dela ela vai ter que passar anos da vida brigando com essas brigas de herança. Com as pessoas querendo pegar o patrimônio, com as pessoas querendo estar lá. Você vê um outro cara que ele está lá brilhando lá, mas você não sabe a quantidade de pancada que ele tomou no meio do caminho. Toda vez que você bota outra pessoa para se comparar, você já está partindo num paradigma que você não entende as nuances. O contexto. Só que quando você compara você com você mesmo, você sempre tem o paradigma. Porque você tem como você era antes. Então, por exemplo, eu estudo japonês, né? Que é uma das coisas que eu faço, assim, que é bem frustrante, né? Qualquer outro idioma é menos frustrante que o japonês, porque sempre eu coloco como última hierarquia das coisas que eu deveria estudar. Então eu sempre sinto que eu falo muito pouco. Aí volta e meia você encontra um cara que estudou por antes. Tem um aluno meu, um menino que é japonês, que ele fala japonês infinitamente melhor do que eu, né? Bem mais novo que eu, falando infinitamente melhor. E aí eu penso assim, putz, a vida, como eu queria falar japonês assim, o problema dessa comparação é que tem infinitos contextos diferentes. Estou colocando duas empresas, a minha família, um outro negócio. O menino está com 22 anos, entendeu? Vai embora. Agora, a alegria não vem de uma besteira dessa, que nada acontece. A alegria vem de outro dia, eu peguei um texto, e o texto, um kanji com todas as coisas, e eu falei, cara, eu entendi o que está escrito aqui. Sim. Há 2 anos atrás, eu ia ter olhado para isso e falado, eu não consigo nem saber, assim, minimamente o que está lá. Pode não ser perfeito, pode não ser o negócio, mas eu consegui compreender. Então, se eu perseverar nisso, eu vou ver mais resultado. Toda luta por resultado, ela tem uma curva na qual, durante boa parte, até você acertar uns thresholds, alguns pontos de virada, você não vê o resultado. Uhum. Então, você vai malhando, você malha muitos dias, e aí do nada você fala, caramba, desenvolvi aqui alguma coisa. Você luta, você usa jiu-jitsu, você faz 60 treinos, você fala, cara, nada, na verdade, nenhum treino faz nada, nenhum treino evolui nada. E aí, no final do treino 60, você fala, caramba, na verdade eu sou bem melhor do que eu era no primeiro. Essa autocomparação, você tem que dar um tempo para ela maturar. Você não consegue ver o resultado dela de maneira imediata. E num mundo de gratificação imediata, né? O Tolkien coloca essa figura das árvores, que demoram dias para discutir as coisas. E aquilo é frustrante, porque eles falam, cadê a batalha está acontecendo agora? E as árvores falam, não, mais 3 dias para dizer bom dia. É outro tempo. O tempo de plantar uma árvore é diferente do tempo de você abrir um app e pegar uma notificação de alguma coisa. No entanto, nós temos que ter essa visão de cultivar hábitos ao longo de anos, décadas. Sim. Se você dedicar uma década a praticamente qualquer coisa, você tende a se desenvolver brutalmente naquilo. Uma década de jiu-jitsu, uma década de estudo, uma década de empreendedorismo. É muita coisa. Então, a gente menospreza o que a gente pode fazer em 10 anos, né? É muito bom isso. A gente pensa bem pouco sobre isso. E na internet, né? Como todo mundo tá mostrando as melhores coisas o tempo inteiro, no Instagram, nas redes sociais, as pessoas estão sempre se comparando. Elas fazem justamente o oposto do que a regra 4 diz. Elas se comparam o dia inteiro com o outro, com o resultado do outro. Elas não têm a menor noção do que o outro passou para chegar ali. Você tem que admirar os outros, né? Admirar, amar, você tem que amar a excelência. Mas é que é irreal, né? Então eu falo assim, não, eu tenho que ser um empreendedor tão bem-sucedido quanto a Cris Junqueira
eu tenho que ser um lutador tão bem sucedido quanto que o Felipe Preguiça, porque no Instagram você consegue... Aí você vai olhar e falar... É que aí você está colocando um paradigma que nem o Superman, assim, na vida real, conseguiria fazer. Não tem nenhum tipo de realidade envolvida, mas o Instagram pode fomentar isso, porque é uma coleção de fotos, né? Sim. É uma coleção de imagens. E uma imagem, por definição, é um recorte. Isso não quer dizer que o recorte é mau, por definição. Também é bom você recortar partes boas da vida. Não é bom você ficar postando todas as partes ruins da minha vida na internet, seria depressivo, não seria algo divertido. O Hitchcock falava, né, que o filme é só o recorte das partes reais da vida, só que sem as partes chatas, né? Então você deve recortar, mas quando você pauta a sua vida pelo recorte de outra pessoa, aí você perde você tudo. deixa de viver a sua vida. Então... Isso é muito bom mesmo. O que vocês falaram sobre o comportamento das pessoas, né? Que elas superestimam o curto prazo, porque o cara bota 10 metas por um ano só, geralmente não faz nem metade. Pensa em quanto você botou aí no começo do ano e quanto você fez até agora, né? Você fez tudo, pô, parabéns. Mas no geral, isso acontece com quem define poucas e boas metas. Sim. Agora, é raro você encontrar alguém que tem um plano para 10 anos. Eu tenho, no meu bloco de notas, tem a minha agenda 2030, que tem algumas notas que eu coloco lá que são meus planos piano. futuros. Eu comprei um piano esse ano, né? E uma das minhas metas esse ano era comprar o piano. Eu não sei tocar, eu vou aprender a tocar. Aí eu comprei o piano, né? O pessoal ficava, quando você vai comprar o piano? Que tava lá na minha meta. Aí eu, tem que pesquisar, tem que correr atrás, tem que encomendar. E beleza, o dinheiro eu tenho, já fiz o dinheiro. Aí comprei o piano, Aí, cadê você tocando piano? Eu falei, gente, a meta desse ano era comprar o piano, né? Primeiro eu vou comprar o piano, aí depois eu tô grávida, aí tem que fazer o quarto, tem que fazer não sei o quê. Tô fazendo um monte de coisa, gerindo empresa, trabalhando, fazendo podcast. Então tem um monte de coisa acontecendo. Calma, as aulas de piano vão acontecer. Aí daqui a 2 anos, quando eu estiver tocando alguma coisa, aí o povo vai falar, nossa... Tá tocando piano, mas não foi em um dia, né? Eu comprei o piano um ano, depois eu comecei, e depois melhorei, e vem depois as primeiras talvez, notas, e na verdade você consegue fazer, na soma dessas coisas, se tiver 10 projetos de um ano, você é um ser humano completamente diferente do que você era, porque agora você toca piano e faz pirueta no céu e tem uma baita empresa, e aí depois o cara vai falar, essa pessoa deu sorte. Olha só, aí você vai virar o alvo no Instagram do cara que vai falar, que vai ter a mesma inveja, o ciclo se perpetua. Esse negócio de se comparar, as mulheres também têm muito de se comparar no Instagram e entrar numa cultura que fica meio passiva-agressiva, às vezes, de comparação e não sei o quê. Eu odeio o Instagram porque tem a vida perfeita da fulana que não sei o quê, blá, blá, blá. A solução para isso é cortar todo esse planeta. Só olha para pessoas que você admira como inspiração e como eu quero crescer para chegar nesse ponto. Eu não estou olhando isso aqui porque eu invejo ou almejo, eu genuinamente admiro. Olha, admirar pessoas é fundamental. O Peterson fala muito desse negócio da jornada do herói. E você precisa de mentores. Então, ao invés de olhar o recorte da vida, você precisa ter mentores, pessoas que vão te guiar. Um dos tragédias da ficção atual é a desconstrução do mestre. O Luke Skywalker descarta o sabre, não tem mais aquele Mr. Miyagi do negócio. O Matrix, o Morfeu, não tem mais Morfeu direito, é o cara que vai jogando todas as pílulas, cada uma para um lado. Quando você tira a figura do mestre, você tira a figura do cara que já trilhou a jornada. Então, até em japonês, para pegar um plano, sensei, em certa medida, é vida anterior, né? O cara que já viveu, né? O cara que já passou por aquilo, o cara que já trilhou o caminho. Tem várias acepções dessa palavra, mas uma delas é essa, o cara que já trilhou esse caminho, a vida que já foi vivida, já foi passada. Se você não aprende com o cara que já viveu aquilo, você aprende com quem? Então, a gente transformou... A cultura da celebridade é muito complicada, porque, na verdade, nós tínhamos que ter uma cultura mais de mentores e guias e pessoas que conseguem direcionar as pessoas para o conteúdo do que pessoas a serem emuladas por aspectos superficiais, né? Isso acontece muito. Enquanto vocês falavam dessa questão de admiração, porém de não se comparar com o outro, eu lembrei daquela passagem famosa envolvendo o Júlio César. Porque o Plutarco, ele narra um episódio em que o César, quando era um governador de província,
na região que hoje é a Espanha, né? Era a província da Espanha do Império Romano também, o nome era praticamente o mesmo. Ele foi ler um livro que falava sobre a história do Alexandre. Você tinha naquela época, infelizmente não sobreviveu, por exemplo, uma biografia que contava a história do Alexandre tendo sido escrita pelo Ptolomeu, que era general do Alexandre e que depois ele iniciou uma dinastia no Egito. Então foi uma biografia escrita por um cara que estava do lado dele durante o período de conquistas, né? E o César, lendo aquilo, ele caiu numa profunda meditação e os amigos dele dizem que ele começou a chorar. E eles perguntaram, por que você está chorando? Ele falou, não parece injusto que o Alexandre, na minha idade, tivesse conquistado tantos países e eu nada fiz de memorável ainda? Porque ele estava se comparando com o Alexandre o Grande. Só que o Júlio César depois seria o cara que praticamente colocaria fim à República Romana, cujo nome viraria sinônimo de poder, né? Os czares russos, o Kaiser alemão, e que alterou o calendário, inclusive. O mês de julho tem esse nome em homenagem ao Júlio César. Mas, quando ele se comparou com o Alexandre, ele sentiu um lixo. Merda. Porque era a comparação errada, né? Ele estava pegando simplesmente aquele que até hoje, em termos militares, né, políticos, é uma grande referência. Então, se o César ficou mal se comparar com a figura errada... Quem é você, né? Quem somos nós, né? Então, você fica se comparando assim, não vai dar certo, pô, com certeza. Se bem que nesse caso também tem esse momento de comparação errado, que é muito bem lembrado, mas também você vê como inspiração para o projeto dele, para a grandeza. Então, ele admirava, né? Foi o atrás. grande homem, mesmo quando ele se frustra, ele transforma isso em admiração e incorpora na própria vida. É a diferença entre os grandes homens e os homens pequenos, de alma pequena, é praticamente essa, entendeu? O grande homem, ele pega tudo e transforma em combustível para crescer mais, né? Eu estava lendo sobre o Elon Musk esses dias, né? E ele na África do Sul, lá os caras dormindo com rifle para se proteger de leão, tudo muito quebrado. E aí os caras acham uma placa de computador. Pronto, o menino enlouquece, fala, eu vou fazer o que eu puder com essa placa de computador até ela dar certo e tal. Então, a diversidade para o cara é combustível para ele fazer mais coisas. Tudo que você vai jogando de dificuldade faz com que o cara faça mais, né? E hoje... as pessoas tendem a se lamentar, nunca reclama, né? Essa é uma regra que não está no livro, mas nunca reclame. Toda vez que você reclama, a sua vida já piora, você já começa a se colocar num frame negativo. Quando você para de reclamar de tudo, só não fala, inclusive não falar nada é muito melhor que reclamar, né? Como tinha uma cena dos Sopranos que ele fala, que aconteceu com o Gary Cooper, que é aquele tipo forte e silencioso. Porque o Gary Cooper era o cowboy que chegava, não falava nada e resolvia a parada.